Estamos acompanhando um processo de transição de um presidente para outro. É um momento de muita expectativa para o Brasil. Momento de mudança profunda e esperada por todos que as mudanças entre um governo e outro venham a acarretar benefícios para tirar o Brasil da grave crise em que ele se encontra. Nesse primeiro momento, cabe aqui algumas reflexões sobre as escolhas feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. A primeira deles é de ter escolhido o juiz Sérgio Moro, o ex-membro da Magistratura Federal Sérgio Moro, para ser ministro da Justiça. Algo que tem trazido uma expectativa muito grande e positiva no que se refere, notadamente, ao combate ao crime organizado, do combate à corrupção. A escolha de Sérgio Moro foi uma escolha acertada, uma escolha que foi ao encontro dos anseios da sociedade, bem apoiada pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, por todos aqueles que prezam pelas instituições que combatem o crime organizado. A equipe econômica, por sua vez, liderada pelo economista Paulo Guedes, está sendo montada com a devida coerência dentro do que foi dito durante a campanha pelo então candidato Jair Bolsonaro, de que tudo que era relativo à economia, Paulo Guedes resolveria. O time montado é um time sem ingerência política, de profissionais, notadamente a maior parte deles vindo do setor privado, em sintonia com o pensamento liberal econômico, notadamente entre aqueles que se filiam de alguma forma, direta ou indireta, à chamada Escola de Chicago, fazendo com que haja uma expectativa de que o governo, na área econômica, terá uma agenda que foi, inclusive, uma agenda aprovada nas urnas e que possa ser levada adiante da melhor forma possível, se encontrar o apoio no Congresso Nacional para promover as reformas necessárias, entre elas, principalmente, a reforma da Previdência. E também, em sequência, a reforma tributária. E, se houver o devido espaço, devida envergadura, devida musculatura política, o combate, inclusive, aos excessos das corporações que, de certa forma, são privilegiadas dentro da estrutura do Estado brasileiro. Ontem, inclusive, a grande discussão em torno da sanção presidencial do aumento da magistratura, 16%, que foi vista como um sinal negativo ante ao impacto que irá gerar, não apenas a União, mas todos os estados da Federação. Inclusive, vereador Almir Fernando, aí um aspecto interessante é que, durante a aprovação da Emenda Constitucional 45, em 2003, a chamada reforma do Judiciário, para a proteção dos subsídios dos juízes, dos magistrados, o que foi feito? Se criou um escalonamento em que, ao aumentar o salário do Supremo Tribunal Federal, isso acarreta um escalonamento imediato, aliás, um efeito em cascata imediato para todos os demais membros da magistratura, na medida em que, de acordo com o que prescreve a Constituição, a partir da Emenda 45,
teto do funcionalismo público nacional é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 39 mil a partir de agora. Sendo que o juiz, ministro do STJ, ganha 95% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Um desembargador, a instância imediata inferior, ganha 95% de quanto ganha o ministro do STJ. E o juiz de primeira instância ganha 95% do que ganha o desembargador. Então, nós temos praticamente uma não diferença significativa entre quem está no topo da magistratura, ocupando um cargo de membro da Suprema Corte, e um juiz de primeira instância. Praticamente os subsídios são iguais, o que não corresponde a nenhum outro caso no mundo. Um juiz que recém ingressa na magistratura, praticamente ele vai ter os mesmos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Como existe uma pressão dos membros do Ministério Público para que eles recebam o mesmo valor dos subsídios da magistratura, tende-se a elevar os subsídios também do Ministério Público. Como também os procuradores tendem a defender o seu interesse de que devem ter o mesmo ganho dos promotores e dos membros do Ministério Público, e aí você tem praticamente todo o setor, todos os segmentos das carreiras jurídicas sendo aproximadas ao teto do funcionalismo público, a partir do momento em que houve a emenda constitucional 45, que, na minha opinião, deveria ser reformada para que houvesse a eliminação desta regra. Esta regra que teve a boa intenção, uma regra protetiva dos subsídios dos membros da carreira do judiciário, ela, na verdade, acarreta um impacto gigante sobre o funcionalismo público. E, mais do que isso, tem um impacto direto, vereador Jairo Brito, nas finanças estaduais, porque, à medida em que o juiz de primeira instância ele é remunerado pelos cofres estaduais e não pelos cofres da União, quando a União aumenta, o Congresso Nacional aumenta o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, acarreta um dano às finanças públicas dos estados, na medida em que o Estado deve acompanhar os subsídios na medida da aprovação do Congresso Nacional. Isso também faz com que haja uma situação de tratar desiguais igualmente, porque o que ganha um juiz de primeira instância no estado do Piauí é o mesmo do que ganha um juiz de primeira instância no estado de São Paulo, mas o poder aquisitivo de um em relação ao outro é muito diferente. Então, a realidade ela não é contemplada dentro de uma lógica federativa. Mas eu escuto com atenção o vereador Jairo Brito, que é servidor público federal, mas não tem o mesmo instrumento de pressão que tem as carreiras jurídicas ou as carreiras de fiscalização da área econômica, fiscal, na medida em que, se fizer greve, os alunos vão para a praia e passam um mês sem voltar para a aula, daqui a pouco pressiona para os professores voltarem para dar aula. Então, o governo federal simplesmente deixa os professores fazerem greve e não tem o mesmo instrumento de pressão que tem. Mas, fazendo essa pequena esse parênteses, eu dou a palavra para o estimado vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, eu vou começar pelo final que Vossa Excelência colocou aí. É um equívoco. Os professores fazem greve para buscar melhores condições de ensino, buscar melhores investimentos na universidade, e Vossa Excelência sabe tão muito bem como eu, e até melhores condições de salários, porque são professores com muita competência, dedicação exclusiva, professores de 40 horas, de 20 horas, fazendo parte de uma academia que faz ciência, Vossa Excelência sabe disso, é um doutor, Vossa Excelência, e sabe quantos professores fazem greve para sempre buscar melhor condição
de ensino como todo. Agora, eu queria voltar para concluir, deixar Vossa Excelência com o seu tempo, na questão do time que Vossa Excelência elogiou aí, escalado pelo atual eleito presidente Bolsonaro. Eu preciso ver esse time jogar. Eu preciso ver essas pessoas entrarem em campo e fazer um trabalho que gere essa expectativa que Vossa Excelência colocou. Porque os discursos que eu estou vendo não são animadores. Porque o servidor público, e aí voltando ao servidor público federal, ele não é responsável pela crise da Previdência. E os discursos que eles sempre levam, né? O ministro Paulo Guedes, que Vossa Excelência colocou da Economia, é como o servidor público, como um todo, fosse o responsável por isso. E a gente sabe que existem estudos técnicos do próprio pessoal da Previdência, várias correntes, que já mostraram que não é esse o grande problema da Previdência. É certo que tem que fazer as mudanças, né? Mas que eles não centrem o servidor público como o responsável pela crise da Previdência. Como também algumas declarações do presidente a respeito de vou fiscalizar o Enem. Isso não é papel de presidente. Por causa de uma questão ou duas, Vossa Excelência é professor do Enem. Não é, o presidente ele tem que se colocar, ou escola sem partido. Tem que se colocar e mostrar quais são as diretrizes e metas que ele vai resolver o desemprego no Brasil, que vai melhorar a condição das pessoas que estão voltando para a pobreza absoluta. Esse sim que é o discurso do presidente. Porque eu acho que se ele for se preocupar com o Enem, ele precisa fazer o teste do Enem, eu vou concluir. E eu não sei se ele passa no Enem, não. Eu acho que não passa. Não é? Portanto, eu queria que Vossa Excelência esperasse mais, né, para elogiar esse governo que está para entrar. Vamos deixar eles jogarem bola, fazer as mudanças que tem que ser feitas para melhorar o Brasil. Não vamos voltar para presidentes anteriores. Ele foi eleito legitimamente nas urnas, com uma grande votação, para resolver o problema do Brasil. Isso que eu espero. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, concordo que tem que ver o time jogando, mas eu acredito que é para elogiar quando se acerta no indicado, se ele tem as condições para o exercício do cargo. Eu acho que as escolhas feitas, principalmente com pessoas que têm reputação ilibada, pessoas que não respondem a crime de corrupção, já é uma grande vitória, porque o histórico que nós temos recente é de que os indicados para os ministérios já chegavam lá comprometidos do ponto de vista da sua integridade em termos de reputação. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é que o presidente Bolsonaro, ele reuniu um time que eu mencionei aqui coerente, dentro do que ele colocou nas urnas. Se vai dar certo, é outra coisa. Também porque ele vai ter que aprovar as medidas que ele prometeu durante a campanha. Mas eu terminei ficando sem tempo, e eu gostaria de pedir até a compreensão do presidente Carlos Gueiros, já que Vossa Excelência estourou o tempo e não foi cortado pelo presidente, somente para concluir o raciocínio que eu me trouxe a essa tribuna e, de repente, eu não consegui defender a presidente Carlos Gueiros. É que uma coisa que me chama a atenção e é preocupante, esse é o que é o motivo de ter subido aqui à tribuna, é que, apesar dos acertos, alguns dos escolhidos, e também fez parte do discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília. Vossa Excelência já escutou isso. Escutei, inclusive, agora do escolhido para o Ministério da Educação. Isso é preocupante. É preocupante porque, presidente Carlos Gueiros,
Nós estamos observando que as prefeituras elas não estão estruturadas para assumirem responsabilidades que devem ser de um processo de liderança de um presidente. De um presidente que venha, por exemplo, aqui a defender uma reforma ampla no sistema educacional, que é o que nós estamos precisando. Se o indicado... Saúde. Se o indicado ministro da Educação, ele vem com um discurso de que vai transferir mais recursos para os municípios, eu já vou dizer aqui que vai dar errado. Inclusive porque as operações da Polícia Federal, praticamente todos os dias, são concentradas em desvio relacionados a recursos federais destinados aos municípios, notadamente em transporte escolar, em merenda escolar. Então, esse discurso é um discurso que não faz sentido. Mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil, no que se refere à transferência de recursos para os municípios. Os municípios, lamentavelmente, se transformaram em espaço onde o clientelismo ele não tem fim. Então, a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro é de fazer. Ele disputou a eleição prometendo fazer. E espero que não dá para importar o discurso, que é um discurso presidencial americano. Menos Washington, mais Estados Unidos, mais os estados, isso não dá para importar aqui, não. Nesse sentido, eu acredito que é preocupante as palavras do ministro escolhido para a educação. Espero que a União assuma o papel de liderança. E, para finalizar, Vossa Excelência falou que o presidente Jair Bolsonaro ele não passaria no teste do Enem, só lembrando que durante a campanha, ao ser indagado, ele disse que não entendia de economia, mas se fizesse o Enem, ele, Lula e Dilma, ele tiraria a nota mais alta, e ele não teria dúvida quanto a isso. Bem, isso aí eu devolvo para Vossa Excelência, já que aí é Vossa Excelência que é do PT. Muito obrigado, senhor presidente.